Hoje eu quero abrir meu coração e eu confesso pra vocês que esse vídeo não tá sendo um vídeo muito fácil pra mim, mas assim, eu pensei muito se eu deveria ou não gravar esse vídeo, porém eu cheguei à conclusão de que talvez milhares de famílias estejam passando exatamente por essa situação. Muitas vezes quem está passando por isso acaba achando que está sozinho. Mas hoje esse vídeo vai falar sobre uma situação muito dolorosa que está acontecendo dentro da minha família. Envolve uma pessoa que eu amo muito, que é o meu irmão. Mas antes de falar qualquer coisa, eu quero falar pra vocês quem ele sempre foi. Porque hoje em dia, uma acusação, ela consegue, por muitas vezes, apagar uma vida inteira de boas ações e de boas situações. O meu irmão sempre foi aquele tipo de pessoa que qualquer família gostaria de ter por perto. Ele é educado, trabalhador, gentil, um cara brincalhão, sarrista. É uma pessoa que tá sempre ali junto de nós, sempre junto da família, ama os filhos, ama as irmãs, tá sempre por perto. É uma pessoa muito carinhosa. Ele também sempre foi muito responsável com o dinheiro e nunca foi uma pessoa de querer aparentar aquilo que não tinha. É claro que ninguém é perfeito, todos nós temos defeitos, né? E o único que não teve defeito ainda assim recebeu uma acusação terrível e foi pregado na cruz. Então, falar sobre isso às vezes pode soar para algumas pessoas assim: ah, ela tá puxando o saco do irmão, mas não é, gente. Todas as pessoas que conhecem ele sabem exatamente a pessoa que ele é. E quando eu penso no meu irmão, uma das primeiras palavras que vem na minha cabeça é caráter. E esse caráter começou a aparecer ainda muito cedo, quando éramos criança. E o meu pai, infelizmente, foi embora depois de passar por uma situação muito difícil com a minha mãe, né? Eles dois tinham muitos problemas. Meu pai foi um cara muito abusivo, foi uma pessoa difícil de conviver. Ele fez todos os tipos de abuso emocional que vocês possam imaginar com a minha mãe. E quem que estava ali junto de nós e assumiu esse papel de homem da casa foi justamente o meu irmão, sendo completamente diferente daquilo que meu pai representou para nós. Inclusive, foi ele quem acudiu a minha mãe nos piores momentos da vida dela, que foi um momento onde a gente acabou perdendo tudo que a gente tinha, mas o meu irmão trabalhava e ele assumiu também esse papel financeiramente dentro de casa. Assumir um papel de homem da casa, imagina só, aos 15, 16 anos, imagina nos tempos de hoje como que seria, mas ele estava ali. Ele foi o homem que trabalhou, ele foi o homem que esteve junto com a gente, ele cuidou das irmãs, ele estava sempre ao nosso lado e assim, foi uma pessoa que o tempo todo estava ali, nos momentos difíceis mesmo e nos momentos que a gente mais precisou. O tempo passou e meu irmão construiu uma família, se casou, comprou uma casa junto com a esposa com muito esforço, criou as suas filhas com muito amor, o que já era de se esperar. Sempre foi o cara ali que estava sempre cuidando da família, junto, próximo, nunca foi dependente. Então sempre teve aquela tranquilidade. Inclusive uma coisa que eu acho que vale muito a pena ressaltar, que ele foi, além de ser um pai presente, um marido presente, ele também foi aquele cara que ajudou, né, a mulher nos momentos mais difíceis, naqueles momentos em que ela veio aqui para São Paulo, né, ficou junto com ele. Ela estava finalizando estudo e ela tinha depois, em seguida, ela engravidou e estava ainda na época de estudar, então ajudou a cuidar da menina. Contava, é claro, com o nosso apoio, né, apoio da mãe, apoio das irmãs. Ele sempre foi uma pessoa assim, bem tranquila em relação a isso. E hoje, né, a gente vê tudo que está acontecendo, que vocês vão entender mais pra frente aqui na história, é muito surpreendente para todos nós. Mas o tempo passou e aí veio a separação. E junto com ela veio acusações que abalaram toda a nossa família. Foi muito doloroso ouvir acusações que a gente percebia que não combinava com a pessoa que a gente conheceu a vida inteira. Dizer que ele não participava financeiramente, que ele não cuidava da criação das filhas. E vale também ressaltar para vocês que antes dele casar, ele já tinha dado a entrada e começado a pagar o apartamento dele. Nós, como família, presenciamos uma realidade tão diferente daquilo que estava sendo falado. E é tão difícil quando a gente percebe que anos de dedicação começam a criar versões que não combinam e que a gente não presenciou, mesmo porque estamos sempre por perto.
Talvez você que está aqui nesse vídeo hoje assistindo esteja passando por algo parecido. Pode ser que você esteja passando isso com um irmão, com um pai, com um amigo, com alguém próximo a você. E eu queria falar hoje sobre uma palavra muito séria: a manipulação. A pessoa manipuladora, ela raramente começa sendo uma pessoa agressiva. Ela acostuma ser extremamente convincente. Ela sabe contar história, sabe despertar pena, sabe inverter situações e sabe também transformar quem sofreu em culpado. Quem olha de fora sem conhecer a história inteira, por muitas vezes acredita. Porque a manipulação, ela não precisa destruir com violência. Ela destrói a sua reputação, planta dúvidas e espalha versões. Ela coloca pessoas uma contra as outras. Mas acontece que o manipulador, ele não é essa pessoa do dia para a noite. Você consegue perceber principalmente que o manipulador vai fazer isso com outras pessoas também, que são amigos, familiares, família deles, e foi exatamente isso que a gente viu acontecer também dentro da nossa casa. Talvez a parte mais difícil dessa situação é você perceber que não tem como você controlar aquilo que os outros vão acreditar. A única coisa que está no seu controle é aquilo que você continua sendo. E foi exatamente isso que mais me chamou a atenção no meu irmão. Mesmo ele estando machucado, mesmo ele estando sendo acusado, mesmo decepcionado e de coração machucado, ele escolheu não responder da mesma forma. Ele não saiu gritando, não saiu tentando destruir ninguém e nem mesmo falando mal, transformando a reputação da outra pessoa. Não saiu alimentando guerra. E isso não significa que ele não está sofrendo, pelo contrário, ele está sofrendo e sofrendo demais, principalmente por conta das filhas. Quem já foi injustiçado sabe que uma mentira dói demais. Porque ela tenta matar algo que você passou anos construindo, que é a sua credibilidade. Existe uma frase que eu gosto muito, que diz assim: o caráter, ele é construído durante muitos anos, mas uma mentira pode destruí-lo em poucos minutos. Mas vale ressaltar uma coisa muito importante: a mentira, ela corre rápido. Pode demorar, pode parecer injusto, pode até fazer parecer que o mal venceu. Mas o tempo, ele costuma revelar muita coisa. E é aqui que eu quero fazer uma reflexão para todos nós. Como lidar com essas pessoas manipuladoras? Primeiro, não tente convencer todo mundo, mesmo porque essa deve ser uma das maiores armadilhas. Quanto mais você tenta provar desesperadamente quem você é para os outros, mais você se desgasta. Porque essas pessoas, elas já escolheram acreditar na versão do manipulador. E fazer isso não vai te deixar em paz. Vai fazer você ficar preso nessa situação. Segundo, continue vivendo com coerência. Mesmo porque o caráter, ele não aparece com um discurso. Ele aparece na repetição das atitudes. Terceiro, não permita que a amargura transforme você naquilo que pintaram de você. Porque existe uma tentação enorme em responder a mentira com outra mentira. Ofensa com ofensa, humilhação com humilhação. E isso só vai fazer você perder a sua paz. Quarto, entenda que algumas pessoas, elas nunca vão reconhecer o mal que fizeram. E ficar ali esperando o pedido de desculpa pode prender você emocionalmente. A cura por muitas vezes começa quando você começa a reconhecer que isso talvez nunca aconteça. Aí você deixa de se aprisionar nessa sensação de ficar ali na espera. E por último, entenda que uma mentira jamais vai poder apagar uma vida inteira de boas atitudes. Pode até demorar, mas pessoas coerentes acabam sendo reconhecidas. Eu quero terminar esse vídeo de hoje com uma passagem bíblica que tem tocado muito meu coração nesses dias. Jesus contou que existe 2 tipos de pessoas: uma que constrói a sua casa na areia e a outra que constrói a sua casa em uma rocha. As duas enfrentam tempestades, mas apenas uma permanece de pé. E por quê? Porque o problema nunca foi a tempestade, foi o fundamento. Quando construímos a nossa vida em cima de aparências, manipulação, controle, mentiras,
Basta apenas uma tempestade para tudo desmoronar. Mas quando construímos a nossa vida sobre caráter, honestidade, princípios, nós podemos até passar por uma tempestade, mas ela não irá nos derrubar. Talvez essa seja a maior lição que essa história tem me ensinado. Não construa a sua vida para impressionar pessoas. Construa a sua vida para ter uma consciência tranquila quando você colocar a sua cabeça no travesseiro. Porque a verdade, ela pode caminhar devagar, mas ela continua caminhando. Se hoje você está sendo acusado injustamente, se alguém está tentando destruir a sua imagem, se você está sentindo que muitas pessoas não estão reconhecendo a verdade, nunca desista de ser quem você sempre foi. Continue fazendo bem, sendo íntegro, sendo firme, porque a tempestade passa, mas aquilo que foi construído sobre a rocha permanece. Que Deus fortaleça todos aqueles que estão hoje passando por batalhas silenciosas. Que nunca te falte coragem para continuar escolhendo a verdade, mesmo que por muitas vezes ela pareça ser o caminho mais difícil. E se esse vídeo hoje fez algum sentido para você, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e não esqueça também de comentar se você estiver passando por alguma situação como essa, porque é importante para que a gente use aqui como uma rede de apoio para que você consiga sair bem de toda essa situação. Eu tenho certeza que o seu comentário ajudará muitas pessoas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.